A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz a todos os nossos ouvintes. Agradecemos a Deus por mais este momento de podermos nos encontrar neste canal, na Nova Era TV, canal aqui de Lages e nas regiões próximas. Agradecemos a oportunidade que é nos concedida a este momento. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nossa, do Dr. Fernando Gerber e da doutora Vanessa Gerber, com ultrassonografia geral, obstétrica, Doppler e odontologia. Quero aproveitar o espaço e agradecer muito a doutora Vanessa. Ela tem cuidado das ultrassons da minha esposa, e com muito carinho tem atendido nós ali. Muito obrigado, que Deus abençoe. A Clínica Vida Nossa, ela fica ali na Rua Correia Pinto, 638, aqui no centro de Lages. O telefone é 49-3224-3263. Amém? Muito obrigado. Então, hoje iniciamos o nosso programa. Hoje vamos falar sobre Jesus Cristo como o Evangelho, Iniciamos o mês de dezembro, um mês que nos toca muito o nosso coração. Eu acho que não há na face da terra quem não se lembre deste mês, o que nós comemoramos, que é o mês de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Obviamente, eu acho que exagerei falar do mundo inteiro, porque para os judeus o nascimento de Jesus não é em dezembro, é em outubro. Mas não vamos entrar em detalhe. Mas, enfim, o Natal nós comemoramos como o nascimento de Jesus Cristo. Ele que é a nova aliança, Ele que é a nova mensagem, a boa nova do Evangelho, a boa mensagem de Deus para o povo aqui na Terra. Então, nós vamos compartilhar, hoje nós vamos meditar num texto que está escrito na segunda carta que Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler? Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos a Ti que és o Deus Criador dos céus e da terra e que tudo há. E em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor, conduzindo aquilo que o Senhor tem nos entregado através da Bíblia Sagrada, este livro tão sagrado que nós precisamos dar reverência, orar a Ti, agradecer, porque o Senhor nos deu a Sua revelação através da Tua palavra.
assim como o Senhor se revelou para o ser humano através da sua criação, para tudo que nós enxergarmos, a natureza, os céus, a terra, o mar, tudo possamos dar graças a Ti, ó Pai. Fica conosco, Senhor, nesse momento, adentra os lares, Senhor, a cada um que possa ouvir esta mensagem, que possa fazer efeito, porque é a Tua palavra que faz efeito, Senhor. Não eu como ministro da palavra, mas é a Tua palavra que é a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos a Deus pelo momento. Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo exato. Deus preparou todo o cenário, Deus preparou tudo já de antemão, já desde do princípio de tudo. Jesus Cristo já estava no cronograma de Deus antes da criação do mundo. Então Jesus Cristo veio no momento certo, no momento em que era para Ele vir. Jesus Cristo era o cumprimento da promessa de Deus lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver em várias passagens da Bíblia, em vários momentos, em que Deus prometia o Cristo, o Salvador, aquele que viria para salvar as nações, para vir salvar Israel a princípio. Se nós olharmos para Jacó, quando abençoa os 12 filhos dele, então a bênção para Judá é diferente, porque para Judá ele vai dizer que o seu cetro continuará eternamente. Então já era uma promessa de que o filho de Judá, o leão da tribo de Judá, vinha da descendência de Jacó e de Judá. Então já era uma promessa. Quando nós vemos em Deuteronômio 18, onde Moisés está falando para o povo, fazendo um resumo de todo o livro da lei, que é o livro de Deuteronômio, é o resumo de toda a lei de Êxodo, Levítico e Números. Então ele vai dizer que Deus suscitará um novo profeta que a ele vós ouvirás. A ele vos ouvires. Então, em outras passagens também, tendo a promessa de Jesus Cristo para vir. E então nós vimos já no Novo Testamento, já desde o livro de Mateus, quando Jesus é batizado por João Batista, então eis que desce uma pomba e ouve-se uma voz. E essa voz dizia, a este ouve, que era Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a passagem do Monte da Transfiguração, nós também vamos ver que houve uma Shekinah, uma presença de Deus, uma fumaça que cobriu todo aquele pico da montanha, onde estavam ali Pedro, João e Tiago, e eles ouviram uma voz, que esta voz era de Deus, dizendo, a este ouves. Ou seja, Jesus Cristo era a promessa de Deus para o povo de Israel, a qual este povo rejeitou Jesus Cristo. Até hoje, o judeu ortodoxo, aquele judeu que é descendência, que se diz descendente de Abraão, eles ainda não creem que Jesus Cristo veio pela primeira vez. Eles ainda aguardam Jesus Cristo, sendo que Paulo esclareceu isso em vários momentos, em que Jesus Cristo ele veio na plenitude, no momento certo. Ele era a promessa, era ele que era para eles ouvirem. Por isso que você vai ver essas passagens a qual eu citei, que Deus falava, a este ouve, porque era Jesus Cristo, aquele que era a promessa, veio no tempo certo de Deus para este povo. E é essa introdução, eu estou passando, para que nós possamos entender esse texto que eu li agora. Para mim, particularmente, o texto áureo da Bíblia, assim como muitos falam que o texto áureo da Bíblia é João 3,16, que é onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todos
para que nós todos cresçamos nele, para que não perecemos e que tenhamos a vida eterna, usam o texto de João 3,16. Para mim, o texto áureo, para mim particularmente, é 2 Coríntios 4, versículo 4 ao 6. Ali vai falar toda a revelação de Deus, o que Deus está revelando para nós. E o que este mundo e o Deus deste mundo está fazendo com o povo. Por isso iniciei essa mensagem com esse aspecto de mostrar Jesus como ele sendo a promessa. Por quê? Porque ele é a boa mensagem. Jesus Cristo é a boa notícia daquilo que o povo aguardava. O povo estava sufocado já antigamente, ele já tinha sido levado cativo à Babilônia. Um povo que sofreu, um povo que clamava, um povo que batia no peito, clamando a Deus, pedindo misericórdia. Aí depois, quando eles voltam para Israel, que eles reconstroem o templo, Neemias vem e reconstrói os muros de Jerusalém. Então agora começam-se os salmos de romaria, aquele salmo onde diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então esses salmos eram cantados, cada degrau que eles subiam as escadas, eles clamavam, eles cantavam esses salmos, pedindo a misericórdia de Deus, para que Deus enviasse o Filho amado dele. E Deus enviou. Só que para muitos ainda não creram. E ainda neste século 21, ainda sabemos que muitas pessoas ainda não creem que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, iniciamos o texto onde algumas palavras nos chamam a atenção nesse texto que a gente leu. Uma das palavras é onde está escrito assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O que é não desfalecemos? Não nos entristeçamos, para que nós perseveramos, porque não é fácil ser crente. Fácil é falar, fácil é dizer que eu creio em Cristo, mas a verdade, o teu coração, será que crê em Cristo? A mensagem de João 3,16 é bem esta. Só que é fácil a gente dizer: eu creio em Cristo, eu creio em Cristo. Mas quando você aperta, mas Deus, quando Deus nos aperta, é aí que o nosso coração vai aparecer. E do nosso coração saem as maldades, saem as idolatrias, sai tudo que há de ruim do nosso coração. Por isso nós temos que cuidar de dizer assim: Deus conhece meu coração. É verdade, Deus conhece teu coração. Ele sabe a quem tem depositado a tua fé, a quem você tem acreditado. Acreditar em Deus e crer que Ele está no controle quando tudo vai bem, é fácil. É bom, é gostoso. Agora, quando Deus aperta para provar nossa fé, aí começa a ficar difícil servir a Cristo. Começa a ficar difícil ir para a igreja, começa a ficar difícil a jejuar, começa a ficar difícil a ler a palavra dele. Aí é mais fácil nós ir buscarmos mensagens prontas, mensagens de autoajuda, mensagens em que os pregadores da nossa geração parece que você parece que pensa assim que eles estão sobressaindo sobre Satanás. Satanás não é tão ousado como os pregadores de hoje em dia. Porque Satanás, quando ele encontrava-se com Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fazia era se pôr de joelho. E o que ele dizia? Senhor, não é chegada a minha hora. Mas ele se prostrava, porque ele reconhecia Cristo. Agora não. Agora há mensagens a qual diz que você é o centro do coração de Cristo. Você é o que faltava em Cristo. Olha que mensagem absurda. Isso é desfalecer da fé. É isso que nós estamos falando nesse texto hoje. É desfalecer da nossa fé. Acreditar que Jesus Cristo é o Papai Noel. Estamos no mês de dezembro.
Comemoramos o nascimento de Cristo. Obviamente que todos têm um desejo de enfeitar nossas lares. A minha esposa tem feito muito isso. Eu amo. Mas o nosso coração está em Cristo. Enfeitar o seu lar de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, fica a teu critério, mas a essência do Evangelho, ela tem que ser o centro. É a mesma coisa quando você vai fazer um casamento. Você não vai ornamentar o casamento, mas o centro é o noivo. Não é o enfeite que está, o ornamento da festa. O ponto principal são os noivos. E esse é o ponto principal. Você tem que focar em Cristo. A festa, tem festa. Você pode fazer a festa da primavera, a festa do inverno, a festa do verão, mas o foco não pode faltar. É Cristo. É para Ele e por Ele que nós vivemos. Para que a nossa fé não desfaleça. E o texto ainda ele continua, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. Eu fui procurar no dicionário o que queria dizer astúcia. E eu me arrepiei. No dicionário português nosso. Quer dizer assim, quem é uma pessoa astuta? Ele é perito em enganar. Ele é um que faz as artimanhas. Ele é um velhaco. Ele é um aproveitador. E é isso que Paulo está falando. Para que nós não sejamos aproveitadores da fé de uma pessoa idônea, aquela que não tem muita sabedoria, aquela que não sabe ler, ou até mesmo aquela que sabe ler, mas não tem o desejo de ler. E essas pessoas que andam em astúcia são bem essas que roubam a tua fé, te levam a um Jesus Cristo que não existe, um Jesus Cristo que ele só pode dar. Chega um momento que você só quer de Jesus Cristo. Você não tem nada a oferecer para Ele, mas você quer. Você quer. Tem que ser. Se está doente, tu não pode ficar. Se está sem dinheiro, não pode ficar sem dinheiro. Você já reclama de Jesus Cristo. Porque essas pessoas, esses roubadores de fé, eles levam a isso. Eles te ensinam a isso. Que você tem que exigir de Cristo, que você é filho do rei, que você é o filho do dono do mundo. Não. O texto vai continuar. Paulo vai dizer assim que nós pregamos a Cristo porque nós somos servos. Servos é aquele que trabalha sem levantar a cabeça para murmurar, é aquele que baixa a cabeça e trabalha. Quando nós ministramos a palavra de Deus, nós temos que baixar a cabeça e ver o que Deus falou e falar aquilo que Ele falou. Não o que eu quero falar. Não o que eu quero que você, meu amigo telespectador, ouça. Você tem que ouvir a mensagem. A mensagem, às vezes, ela é muito dura, mas ela é necessária. Você precisa compreender, você precisa entender. E agora, nós vamos continuando no texto. Você vai ver que Paulo vai dizer assim ainda: nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem. Adulterar é bem rápido. No tempo em Corinto, ele tinha um porto muito grande, então as mercadorias chegavam nesse porto, e como às vezes demorava para chegar, os mercadantes, os mercadores de mercadoria que estavam ali, eles pegavam os produtos velhos, normalmente eram alimentos, frutas e tudo mais, hortaliças, e eles misturavam com as novas que estavam vindo e adulteravam. Isso que Paulo estava falando, estava adulterando, colocando coisas estragadas junto com as coisas novas, e o povo levava. Não é diferente hoje, mas enfim, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E isso que Paulo está falando, as pessoas estão adulterando aquilo que eu falei antes. Olha só, tem pregador hoje falando que você é o centro do coração de Deus. Irmão, isso é ignorar a fé. Isso é colocar Jesus como nada. Aonde você é o coração de Deus? Você é servo.
Deus é glorioso por si só. Ele não depende de ninguém. A glória é dele. Se você vê e lê o livro do profeta Ezequiel, você vai ver que em vários momentos Deus vai dizer assim, ó, Ezequiel está se queixando para Deus, pedindo a Deus misericórdia, para que Deus atendesse o povo, para que Deus socorresse o povo, para que Deus agisse em favor do povo que estava sofrendo. Então você vai ver em vários momentos em Ezequiel dizendo assim, ó, e por amor do meu nome, Deus falando, por amor do nome de Deus, por amor dele. Não era pelo povo, é pelo amor dele, pela palavra dele, porque ele zela pela palavra dele. Não é a nossa, é a dele. E é isso que Paulo está nos ensinando. E digo mais, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aquilo que eu falei no início. Jesus Cristo veio na plenitude, ele veio, mas não reconheceram, porque o Deus desse século cegou os olhos do entendimento, para que nós deixamos de compreender quem é Deus, que nós necessitamos, nós precisamos, nós carecemos da misericórdia de Deus. Não ele precisa de nós precisamos. Eu preciso de Cristo a todo momento. Desde o meu levantar até o meu assentar. E desde o meu assentar até o meu levantar. Eu necessito de Cristo. Eu preciso dele. Então é isso que nós temos que compreender. O Deus desse século, Satanás, ele cega a mente com ignorância. Ele nos faz com que a palavra de Deus seja errada, mas a palavra do pregador seja correta, porque ela está mais amanteigada, ela está mais suave, ela está mais gostosa. Não é assim. Ele nos dá o preconceito da palavra. Quando você não conhece uma palavra e você corre para tentar entender em alguma pessoa ou em alguém, você corre para saber o que significa essa palavra, o que essa palavra quer dizer. Meu irmão, minha irmã, telespectador, a Bíblia, ela é um livro de perguntas e respostas. Ela faz a pergunta e ela responde. Ela responde e ela faz a pergunta. É assim que funciona com a Bíblia. Não é eu faço a pergunta e a Bíblia tem que me responder. Não, ela faz a pergunta e ela mesma responde. E não é eu responder ela. Não é eu colocar no texto o que não existe. Por isso que no âmbito teológico chama-se isso de exegese. Falar o que o texto não está falando. Por isso nós temos que cuidar, entender. Aqui está bem claro. O Deus deste século tem nos cegado para que nós não vemos a glória de Cristo, que Cristo é a imagem de Deus. Depois, se você seguir esse texto, continuar o capítulo 4, você vai ver que Paulo vai começar a falar sobre os tesouros guardados em vasos de barro. Esse vaso de barro, ele não tinha valor. Mas o que estava dentro dele, esse sim tinha valor. Era ouro, era especiarias que eles guardavam, escondiam, enterravam no deserto. Era como se fosse um banco. E era isso que Paulo estava falando. O tesouro, esse tem valor, esse que está dentro de nós, é o Evangelho, é o Espírito Santo de Deus que nos abre o nosso entendimento, que ilumina o nosso coração para que nós possamos ter o entendimento. Mas hoje em dia, os pregadores, o que eles fazem? Eles se auto-ornamentam este vaso, tornando esse vaso que era para ser, que não tem valor, tornando-se um vaso ornamentado, um vaso cheio de pompa. Aí o que eu posso te dizer isso? Se este vaso ele está tendo tanto valor, o que está dentro do vaso não vale nada. E se não vale nada, não é Cristo que ele está pregando. Ele está pregando ele mesmo. É ele que está... O nome dele está crescendo, não é o nome de Cristo.
É o nome dele. É o nome do pregador, é o nome do pastor, é o nome da dirigente, do dirigente, do líder, da líder. É só isso que está aparecendo. Lembra-se no Evangelho de João, que João Batista, os discípulos dele vêm e diz: João Batista, olha, Cristo também está batizando lá com seus discípulos, o povo, nas águas. Quem batizava eram os discípulos de Cristo, e os discípulos de João veio falar para ele isso. E o que ele disse? Antes ele cresça e eu diminua. Este é o Evangelho. Este é a boa mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Que o texto ele vai dizer assim, ó, no verso 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O mesmo Deus que no princípio de tudo, nos primeiros versículos de Gênesis diz assim, que haja luz, é o mesmo Deus que diz que o nosso coração vai resplandecer a glória dele. Esta é a mensagem que eu deixo para todos. Deixa Cristo resplandecer no vosso coração e vós então sereis a luz do mundo, a luz a qual Ele nos ensinou, porque Ele é a luz maior e Ele resplandecerá a imagem de Deus em nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Hi there, everyone. This is an exclusive Hot